Voltamos mais uma vez, tentando marcar presença, bater ponto aqui no nosso encontro semanal da live Meu Direito. Eu, Alan Chaves, direto aqui de Manaus, Amazonas, com a companhia do professor Jorge Fernando, já aqui entrando com a gente, doutor Mário Vitor. Deixa eu já aqui enviar a solicitação para os nossos convidados. Doutor vai participar com a gente. Lembrando que hoje é quinta-feira. E aí, doutor Edgar Portela, boa noite. E Alan, tudo bem? Boa noite, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Pronto, rapaz, estava travando, mas está tudo bem agora, né? Tá ótimo. Fernando, vamos logo aqui tentar também colocar o coronel, doutor professor Mário Vitor. Deixa eu enviar aqui solicitação para ele. Meu Deus, eu acho que o professor não vai conseguir entrar. Por quê? No Instagram, que eu estou enviando aqui a solicitação para ele, o Instagram está me informando aqui que ele precisa instalar uma versão a mais recente do Instagram. Mas isso a gente consegue. Professor Mário Vitor, como eu estou fazendo, eu estou agora conectado com o meu telefone pessoal, e o outro aparelho que eu uso está travando, é bom que o senhor está me ouvindo, está assistindo a gente, atualize o seu Instagram. Tem que ir lá na sua loja de aplicativos, provavelmente o Play, né? Play Store. Estou fazendo já mexendo aqui para o Play Store. E tem que atualizar o Instagram pelo mais recente, para poder liberar a entrada para lives. Será que alguém consegue ajudar o... A Manuela tá lá. A Manuela vai ajudar ele. Porque aqui tá, eu estou enviando solicitação para ele, assim como eu envio para você e você já entrou. Eu envio aqui para ele, aparece que Mário Vitor 790 precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Ele é atualizado no direito, mas desatualizado no Instagram, tá entendendo, Alan? É engraçado isso, né? Sempre tem que ter um problema. O cara atualizadíssimo no direito, mas desatualizado no Instagram. E aí se faz presente também o pessoal do blog do Pablo, né? A Mariazinha, minha amiga, Pablo. Tô vendo aí um pessoal chegando. O perfil oficial deles, né? Pablo.oficial, Pablo Biquili, o Cavalcante Pereira falando grande advogado. Esse sim é minha potência, o Cavalcante falando. Temos que mais. É a Mariazinha. A Mariazinha é Cavalcante. A Maria Cavalcante é uma médica, rapaz. Ela é excelente, excelente profissional. Legal. Vamos aqui, acho que o doutor já deve ter atualizado o aplicativo dele. Atualizou, que acho que já foi aqui a solicitação. Foi. Enviei. Aí. Chegou o cara. Professor Mário Vitor, boa noite. Boa noite aí aos nossos amigos internautas aí, obrigado pelo convite, o Alan. Eu não sou tão desatualizado, né, Edgar? Tanto é que eu consegui entrar na sala. Mas tudo bem, meu amigo. Boa noite aí. Boa noite. Professor, a sua internet está oscilando, o seu sinal está embaçando aí? Não, para mim tá bom, para mim tá ótimo, eu estou visualizando bem. Mas teu rosto está aparecendo para a gente ver a câmera, né, Alan? Teu rosto está meio embaçando, Mário Vitor. Tipo pixels estourado, embaçado, alguma coisa assim. Acho que melhorou. Melhorou? Sim. O senhor me ouve bem, professor? Sim, estou ouvindo bem, muito bem. Professor Edgar Portela, fale com a gente para a gente ouvir seu áudio, professor. Opa, tudo bem? Oi, som, testando. Tá bom aí? Bem o Portela, eu ouço bem. Professor. Então é isso, né? Olha, hoje é quinta-feira 13. Né? Quinta-feira 13, então a gente já pode imaginar aí que parece que as energias, né? As energias negativas estão querendo aí nos atingir.
A Manuela Xavier, Pablo Miquiles mandando aplausos pela live. Quem mais está com a gente? A doutora Charliane Brasília já chegou com a gente. Parceira. Quem mais já está aqui com a gente? O Pablo, o blog do Pávalo.oficial. Já falei aqui Cavalcante. E disse esse ser minha potência. Imagino que deve ser os senhores doutores, né? É minha amiga, é a Mariazinha. Claudemir é do Rio de Janeiro, rapaz. Claudemir é do Rio de Janeiro, é um amigo meu também. Gente boa. Luiz Vital, mandando abraço, né? Coronel Vital, com a gente. Professor Jorge Fernando. E assim nós estamos chegando. Então, hoje nós vamos falar aí de um assunto que mexe com os ânimos, né, da população. É um assunto ainda muito recente na história, que foi alguns fatos que aconteceram ali em setembro de 2020, sobre impeachment de ministro do STF e o discurso de ódio. A gente se pergunta se essa expressão, professor e doutor Mário Vitor, é nova, né? Esse discurso de ódio criaram agora, recentemente, no atual governo. O que é o discurso de ódio, né? Será que isso é uma ameaça à liberdade de expressão? São várias perguntas, né, e poucas respostas, né? Parece que pouco se discute sobre o tema e a gente vê algumas decisões, algumas punições que até nos chamam ainda mais atenção. E comportamentos que despertam aí essa curiosidade sobre o discurso de ódio, né? Sobre o ministro de impeachment do STF poder ser destituído ou não do seu cargo. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero aqui compartilhar que segunda nós fizemos uma live de sorteio surpresa relâmpago, lançamos no domingo, dia 9, que foi o dia que o projeto Live Meu Direito completou um mês de atividade, de existência, e conversando com o doutor Edgar Portela, assim, doutor Edgar, um mês e tal, o perfil já está criado, estamos subindo material, vamos lançar aí um sorteio relâmpago? Na hora, o doutor Edgar Portela topou. Gente, já chegamos a mais de 30, 35, mais de 30 pessoas, chegando a 40 pessoas acompanhando a live simultaneamente. Sejam todos bem-vindos. E lançamos o sorteio, professor Mário Vitor. Realizamos na segunda-feira à noite, e foi um Pix de R$100. E eu fiz uma pergunta durante a live, o que as pessoas fariam, né, com R$100? Teve uma pessoa que falou que compraria remédio, parece que para a filha. Teve uma pessoa que falou que levaria alguém especial para o cinema. Teve uma outra pessoa que falou que usaria para comprar, para dar entrada no notebook. Eu acho que essas são as coisas que eu mais lembro assim no momento. E a ganhadora foi uma ganhadora aqui de Manaus, a Cíntia Marcela, cumpriu toda a regra, ela curtiu a publicação oficial, ela seguiu o perfil da Live Meu Direito, perfil do Dr. Edgar Portela, o meu perfil. Chegamos agora a 60 pessoas acompanhando a live simultaneamente, pessoas de todo o Brasil, isso é muito legal. E ela marcou 3 amigos, e é um círculo, né, que a internet vai criando para a gente. O Pix da Cíntia Marcela foi feito, ela ficou muito feliz, ela entrou em contato comigo, ela disse que chegou em boa hora, que ela nem imaginava, né? E chegou em boa hora ali aquele Pix, isso é muito legal. Doutora Charliane falando que nós chegamos a mais de 60 pessoas conectadas com a gente no seu direito, comigo, doutor Edgar Portela, professor doutor Mário Vitor, dizendo que nós merecemos, na verdade, todos nós, doutor, até a senhora que foi lá, uma das pioneiras a entrar com a gente online, na primeira e segunda live. O Brasil precisa, a nossa nação precisa de pessoas assim, que discutem de forma democrática o direito de todos nós. E foi um sucesso. A promoção Relâmpago teve grande engajamento, mais de 400, 500 comentários, mais de 500 curtidas, mais de 500 visualizações. Várias pessoas de todo o Brasil participaram. Algumas pessoas me chamaram no direct parabenizando a iniciativa e falando que querem mais sorteios. E, é oficial e foi anunciado. No final, na última semana de janeiro, início de fevereiro, nós vamos lançar o sorteio de um aparelho celular Xiaomi Redmi 10 novo,
na caixa para todo o Brasil. Um oferecimento da Live Meu Direito, em parceria com o Dr. Edgar Portela, lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E vai chegar aí. Qualquer pessoa do Brasil vai poder participar e ganhar esse aparelho celular. Chegamos já nos aproximando aí de 70 pessoas acompanhando a gente virtualmente. Mas agora eu quero ouvir os meus convidados, apresentá-los. O blog do Pablo chegando agora com a gente. Dr. Edgar Portela, autor do livro Escreva com Clareza, professor, advogado, jurista, faz assessoria e consultoria para várias empresas de todo o Brasil, atuação nacional. Professor Edgar Portela, seja bem-vindo, me traga aí novidades de como é que está a cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa está mais maravilhosa, Alain. Um abraço, é sempre um prazer estar aqui com você, com todo mundo aqui, rapaz. Olha, Charliane mandando abraço, blog do Pablo. Mas eu quero fazer um registro, tá? Esse sucesso aqui meteórico, né, de 60 pessoas, tem alguma relação com esse convidado de hoje, tá? Que é uma celebridade, é um doutor, realmente doutor de fato, né? Em direito penal, criminologia, né? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, talvez seja um dos advogados dos juristas, né? Não vou nem falar advogado, mas um dos juristas que eu mais respeito no Brasil, tá? Então, para mim é uma honra estar aqui com você, Alain, é uma honra estar aqui com o Mário Vitor, e é uma honra estar com todos aqui, porque o debate de hoje é polêmico, e eu preciso que todos participem novamente, como foi da última vez. Verdade. Então, vamos lá ouvir o nosso convidado de hoje, que inclusive vai estar com a gente já hoje e na próxima quinta-feira de novo, já chega aí com a gente participando de 2 quinta-feiras seguidas, professor, advogado, criminólogo, doutor Mário Vitor, está aqui também em Manaus, Amazonas, junto comigo. Seja bem-vindo à Live Meu Direito, estreando a live pelo perfil oficial, trazendo esse grande prestígio aí para a gente, essa grande audiência. Seja boa noite, seja muito bem-vindo. O senhor fala de que zona aqui de Manaus, Amazonas, professor Mário Vitor? Alain, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a Deus pela oportunidade que estou sendo contemplado, agradecer aos meus amigos internautas que estão prestigiando o programa, agradecer ao doutor Edgar Portela, que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração, não só pelo seu conhecimento técnico profissional, mas também pelo seu caráter. Então, eu agradeço, sensibilizado pelos elogios, né, deferidos pelo meu colega, pelo meu amigo, doutor Edgar Portela, e acredito, meu amigo, que a recíproca é verdadeira e que em breve nós estaremos juntos. É isso aí. Belém do Pará conectado com a gente, Jardel, que é a audiência que assiste a gente toda quinta-feira marcando presença. Muita gente já chegando, eu acho que a gente não consegue, mas olha, doutor Edgar Portela, doutor Mário Vitor, fiquem à vontade quando vocês identificarem aí amigos, colegas e quiserem mandar um alô, um abraço, registrar a presença, eu acho que é muito importante isso de nós prestigiarmos. Alain, e é interessante aqui a questão do Jorge Fernando, tá? Jorge Fernando se faz presente e também ele para participar aqui um pouquinho, depois falar um pouquinho conosco, né? Sim. Inclusive, eu acho que tem aqui solicitação de alguém querendo já dar uma boa noite aqui. Não, já saiu. Professor Jorge Fernando, que participou com a gente 2 semanas seguidas, da última live de 2021 e a primeira agora de 2022, já está na sala, registrando e agradecendo a parceria, a presença dele. Vamos lá para trazer resultados. A Live Meu Direito registrou a situação de um vazamento de um cano estourado lá no bairro Gilberto Bistrinho, na zona leste de Manaus. Nós enviamos o material do morador, marcamos, inclusive, fizemos a denúncia, marcamos a Águas de Manaus, e na sequência foi lá no bairro, resolveu o problema do morador, consertou o cano, resolveu o problema do vazamento, do cano estourado, e na sequência o morador entrou em contato, mandou fotos, dizendo que eles foram lá, que a concessionária foi lá, resolveu o problema, agradeceu o apoio da live, que com a nossa audiência, o nosso alcance, a concessionária foi lá. Não era bom que não fosse, né? O direito paga imposto, seria natural que ao ser acionada, ela fosse lá resolver, não é isso, professor Mário Vitor?
mas nós estamos aqui para dar esse apoio, não é isso, doutor Edgar? Sim, sim. Já coloquei à disposição todos os meus amigos, né? Para os nossos telespectadores, quem tiver qualquer problema na cidade de Manaus ou em qualquer lugar do Brasil, para entrar em contato conosco aqui da Live Meu Direito. É isso aí. Eu me coloco à disposição, não só eu, como também o escritório, que nós somos em torno de 16 advogados, né? Então, nós também queremos encampar essa campanha. Legal. Tem vaga para um futuro estagiário aí, né, doutor Mário Vitor? Com certeza. Com certeza. Será um prazer recebê-lo. É isso aí. Então, vamos lá. Doutor Jorge Fernando ali, mandando aplausos, dizendo que sinal batendo aqui com a gente. Obrigado, professor Jorge Fernando. Você sabe que o senhor aqui é parceiro nosso. Doutor Mário Vitor. Hoje o tema é muito delicado, que eu acho que fico feliz que o senhor não tem problema de trazer esclarecimentos, de nos esclarecer o que diz a Constituição e o que está à luz aí do direito. E algumas pessoas, quando viram o tema, me chamaram no WhatsApp e falaram assim, que a Live Meu Direito é muito corajosa de discutir assuntos que envolvem o STF. E até me perguntaram, tu não tem medo de bloquear o perfil, derrubar o perfil, alguma coisa assim? Eu disse, medo eu não tenho, né? Acho que tudo é uma questão de consequência, a gente não sabe, nossos projetos são grandes e ambiciosos, e a gente quer romper fronteiras. E a pergunta é, um ministro do STF, o professor Jorge Fernando fala assim, o professor Mário, seja muito bem-vindo, profissional extremamente gabaritado. E é por ele que nós vamos começar, professor Dr. Mário Vitor. Um ministro do STF, cabe impeachment, ele pode ser impeachmentado, ele pode ser destituído do seu cargo, dali da Suprema Corte, cabe, não cabe, se cabe, como funciona, porque tem aquela expressão assim, eu ouvi a expressão, eu não elegi, eu não votei em nenhum ministro do STF para poder atuar sobre os interesses da nação, porque nós percebemos muito o STF querendo agir como executivo, né, como legislativo, e fica essa confusão. Por favor, a palavra é sua. Alan, como uma internauta perguntou se esse debate não traria medo. Claro que não. Claro que não. Nós somos brasileiros, né, nós defendemos a democracia e, acima de tudo, trata-se de um debate acadêmico, né? Obrigado aí pela participação de alguns alunos nossos, os nossos concurseiros, né? Fica aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês. E é assim, o tema é polêmico, o tema é complexo, mas eu vejo que nós já tivemos 2 processos de impeachment no Brasil. Um foi em 1992, lá quando, na pessoa do digníssimo ex-presidente Fernando Collor de Mello, e outro em 2016, da Dilma Viana Rousseff. E agora, depois desses 2 impeachments, o que está em voga é o impeachment, o afastamento, a perda do cargo, do exercício da função dos ministros do STF. É possível? Sim, é possível. O ministro do STF é um juiz como outro qualquer, o que difere é que o juiz de primeiro grau ele presta concurso público e os ministros do STF são indicados pelo presidente da República. E atualmente eles estão em evidência, mas eles estão em evidência por quê? Nós temos que fazer uma reflexão sobre várias situações, sobre vários problemas, sobre vários motivos. Seria, por exemplo, o ativismo judicial? E quando nós falamos de ativismo judicial, eu já pulso para a judicialização do direito. E são temas que se entrelaçam, são temas que se confundem, e seria necessário um debate em outra live. Aí vem uma segunda reflexão. Seriam interpretações polêmicas da lei? Como exemplo, aqueles crimes comuns correlacionados com delitos eleitorais devem ser remetidos à Justiça Eleitoral? Recentemente, nós tivemos aí a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, e agora, recentemente, eu digo ano passado, 2020, através da portaria 928, o presidente Jair Messias Bolsonaro criou algumas restrições à Lei de Acesso à Informação,
onde o cidadão, o homem brasileiro, o povo tem acesso à informação dos órgãos públicos, desde que seja de interesse da sociedade. Essa é uma reflexão que se faz, são temas, são decisões polêmicas de alta relevância, que vai do crime de homofobia até mesmo para que o STF decida quem é o campeão brasileiro de 1987. Seria isso? O aumento do número de decisões democráticas, isso aí são fontes do próprio Conselho Nacional de Justiça, exemplo de 2017. A Corte, foi submetido à Corte aproximadamente 26.500 julgamentos. E desses 26.500 julgamentos, aproximadamente 51,3%, ou seja, 13.600 processos foram realizados por um único ministro. Isso aí é fonte do SNJ. A ausência de decisões colegiadas, diminuíram as decisões colegiadas, como no caso aí, por exemplo, o que é que caracteriza um tribunal? A maior característica do tribunal são as decisões colegiadas. E quando esse tribunal ele deixa de lado, né, ele abandona a decisão colegiada, isso gera uma instabilidade, ou seja, uma falta de solidez, uma falta de firmeza na jurisprudência da Corte. E daí tem um outro aspecto. As atitudes, né, tendo em vista que cada ser é um ser individual, né, tendo em vista a percepção sensorial do mundo externo, e cada ministro possui a polarização política impulsionada pelas redes sociais, alteram, né, e afetam alguns ministros do STF, que até pouco tempo não eram conhecidos. Hoje você é capaz de não saber qual é a escalação da seleção brasileira. Mas os 11 ministros do STF, você sabe o nome, você sabe o endereço, você sabe onde eles moram e o que eles acompanha o dia a dia deles, né? Então, hoje, os ministros estão mais expostos e isso aí culmina com o quê? Que as suas decisões estão sendo criticadas por internautas de diferentes orientações, tanto pode ser políticas, sociais, morais, e aí pilulam, né? Surgem as propostas de impeachment. Antes da gente aprofundar, aqui já tem uma pergunta do professor Jorge Fernando. Você me falou em exposição, doutor. Essa exposição é boa? De alguma forma ela contribui para que a população fiscalize, fique de olho, se posicione? Como é que o senhor vê essa exposição, professor? Olha, só para citar como exemplo, de 2008 para cá, eu fiz uma pesquisa de 2008 para cá. Por exemplo, o Senado Federal, a Casa, recebeu 72 pedidos de impeachment. 72. Dos quais 52 foi só agora, 2019, 2020, 2021, na gestão do presidente Bolsonaro. Ou seja, de todos desses 72 pedidos de impeachment, 30 não foram admitidos, 22 foram indeferidos, 33 foram arquivados. Em tramitação, nós temos na Casa, no Senado Federal, 17 processos, dos quais 7 processos são individuais referentes a Alexandre de Moraes. 2 pedidos de impeachment referem a todos os ministros da Corte, o Alexandre de Moraes também faz parte, ou seja, ele está implicado em 9 pedidos de impeachment. Nós tivemos recentemente um grupo de advogados aí, que inclusive a petição foi assinada por Modesto Carvalhosa, né, que ele sustenta, por exemplo, que o Gilmar Mendes, ele pratica atividade político-partidária e pratica procedimentos incompatíveis com a honra, com o decoro, com a dignidade. E aí vem a pergunta da sociedade. E o que é feito disso aí? Por exemplo, na época do senador lá, do presidente do Senado, o ministro Alcolumbre, ele não arquivou nenhum desses pedidos. Não foram para frente juridicamente, na esfera jurídica, não. Mas também não foram arquivados. Agora, o que me causa mais reflexão, né, quando se fala do pedido de impeachment regulado lá pela lei 1079/50, assim, o que me causa mais perplexidade é que, apesar desses processos, esses pedidos não terem sido levados à frente na esfera jurídica, tem um impeachment moral. Né? Tem um impeachment moral. E esse impeachment moral, o julgo da própria sociedade, o julgo da rua, é muito mais desgastante, é muito mais inconveniente, é muito mais pesado, é muito mais desagradável. Eu não gostaria de passar por um constrangimento de estar, como já aconteceram, que eu já vi, né? Já presenciei também, através da mídia escrita, televisada, falada, ministro, jantando, comemorando, passeando em shoppings com a família, e daí você escuta aquele som
do punitivismo exacerbado da adjetivação, corrupto, safado, bandido, a população passando fome, você degustando camarão, você degustando bacalhau, você degustando os melhores vinhos, fazendo compra, gastando dinheiro quando a sociedade... Então, esse impeachment moral, no meu modo de ver, é muito mais desgastante, é muito mais pesado, é muito mais desagradável, é muito mais humilhante e muito mais constrangedor. Perfeito. Eu ia lhe fazer, emendar uma outra pergunta, mas realmente a conversa vai se prolongando. O professor aqui, Jorge Fernando, ele pergunta, ministro é um cargo jurídico ou político? Ele direciona a pergunta para o doutor Mário Vitor, mas eu quero ouvir os dois. Certo. Eu vou esclarecer alguns pontos, né, sobre toda essa situação. A Constituição Federal, ela determina no seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém pode perder, né? Vou falar aqui de uma forma bem simples, mas você não pode ter a sua liberdade privada e ter os seus bens subtraídos sem um devido processo legal. Ou seja, o Estado só pode te sancionar após um devido processo legal. E você também só pode satisfazer o seu direito após um devido processo legal. Então, o que eu entendo, né? Eu entendo que esse número de processos que chegam no Supremo Tribunal Federal decorre de uma desestrutura social e de uma cultura brasileira de sempre buscar o poder judiciário, né, para resolver os problemas. E por conta disso, fala-se muito em ativismo judicial quando não acontece um ativismo de fato. A gente tem situações isoladas de ativismo, mas a maior parte dos casos, o Supremo e os juízes são provocados pelas partes e eles precisam dar uma solução. O problema todo é que na hora de dar essa solução, a lei ela não é aplicada como deve ser. E aí, nesse momento, o juiz ele começa a legislar, ou seja, ele começa a interferir na competência de outro poder. E nisso consiste o ativismo judicial. Então a lei diz uma coisa, a lei está escrito cadeira e o juiz fala que cadeira não é cadeira e é mesa. Então por conta disso a gente começa a entender aqui como um ativismo judicial. O Luiz Roberto Barroso, ele entende que na coisa não é bem assim. Então assim, ele entende que em uma briga, a parte que gosta da decisão do STF diz que foi uma decisão constitucional. E a parte perdedora entende que houve um ativismo judicial. Então, assim, é um tema delicado, é uma zona cinzenta, é muito difícil detectar quando há um ativismo e quando não há, em determinadas decisões. Nós já falamos sobre isso na live passada, e eu entendo que essa publicidade do Poder Judiciário ela é boa e ruim ao mesmo tempo, a depender do ponto de vista, né? Porque do lado bom é que a gente consegue controlar, né? O devido processo legal, ele é marchado com as luzes do sol, né? Então eu entendo que o pior tipo de processo seria um processo que corresse na escuridão. Então quando está ali uma câmera filmando, está tudo à luz do sol, tanto é que estamos aqui criticando, né, o posicionamento do STF. Se não fosse a publicidade, não estaríamos nem aqui falando sobre isso, né? Então assim... E, por outro lado, o ponto negativo é a vaidade do ser humano, né? Você já começa a entender que você está mais famoso que a própria legislação, que você está acima da própria Constituição. Então, assim, Alan, eu entendo que quem manda é quem dá a palavra final. E, nesse caso, infelizmente, quem interpreta a lei e dá a palavra final é o STF. Mas, assim, o professor Jorge Mário Vitor, os poderes eles são, né, independentes, executivo, legislativo, judiciário. Como definir quem que dá a palavra final nesse país? O senhor vai já responder, mas antes, a doutora Charliane, lá de Brasília, ela diz que o senhor fez uma excelente colocação quando o senhor fez menção do impeachment moral, eu também gostei dessa expressão, e sobre a exposição dos ministros, que se tornou uma coisa mais evidente,
ela diz que é uma exposição desnecessária. Aí o professor Jorge Vitor perguntou, doutor Mário Jorge, ministro, não mudou. Professor Jorge Fernando. Isso, o professor Jorge Fernando perguntou para o senhor doutor Mário Vitor que o ministro é um cargo jurídico e político ou político. O senhor pode esclarecer para a gente como é que funciona na sua análise? É um cargo, ele continua aqui, porque da pergunta, quem indica é o presidente da República, então não se torna um cargo político? Bom, pergunta inteligente, agradeço ao meu amigo. E só antes de responder essa pergunta, complementando o que o colega Edgar Portela falou sobre o ativismo judicial, uma das principais diferenças é que o ativismo judicial, ele age além da legislação e sem respaldo da lei. Já a judicialização, ele age além da competência, mas com respaldo legal, né? E deixar bem claro que eu sigo a corrente, porque nós temos duas correntes, a corrente legalista e a corrente constitucionalista, onde estão presentes ali os mutacionistas constitucionais, dos quais o Luiz Roberto Barroso faz coro, né? Eu acho interessantíssimo, mas só que eles são a favor de uma interpretação extensiva da lei. E isso aí pelo menos assim, eu penso como penalista, como criminalista, como professor de direito penal, defendo o direito penal, eu vejo que é temerário, porque ela fere, né, a base do direito penal, é temerário, porque a partir do momento que você, como mutacionista constitucional, dá uma interpretação extensiva da lei, isso aí compromete a segurança jurídica. E eu, que sigo a corrente legalista, eu sou a favor de que essa interpretação extensiva ela seja feita com muita cautela, porque senão eu vou ter um direito penal para mim, o Edgar vai ter um direito penal para ele, o Jorge Fernando vai ter um direito penal e a segurança jurídica perde a consistência. Então eu vejo isso aí com muita preocupação, né? Porque o doutor Luiz Roberto Barroso, eu assisti uma palestra dele, no que ele fala que a mutação ela tem ela está associada a uma plasticidade que as normas jurídicas devem ter. E esse sentido, esse alcance da norma, né, ele pode ocorrer por uma mudança da realidade fática, às vezes por uma percepção, uma nova percepção do direito, ou até mesmo por uma releitura daquilo que você pode comprovar que seja ético ou justo, né? Quanto à pergunta do colega professor e advogado Jorge Fernando, eu diria o seguinte, existem alguns requisitos, né, para que o ministro seja indicado pelo presidente da República. E dentre esses requisitos, está lá, notável saber jurídico, ser brasileiro nato, menos de 35 anos, mais de 35, menos de 65 anos, e é uma indicação política. Porém, depois que eles são investidos na magistratura, a única coisa que muda é o procedimento do julgamento. O processo, o julgamento, o que eles têm que fazer em determinados assuntos, em determinados processos, que é diferente, por exemplo, do juiz de primeiro grau. Eles julgam, eles são os guardiões da Constituição Federal. Então, eu entendo que até o momento da indicação é uma indicação política, mas depois que eles são investidos do cargo, eles passam a ter uma função jurídica. Então, seria uma mistura, né? Eu acredito que vale lembrar algo que eu estava conversando hoje com o doutor Edgar Portela sobre esse procedimento, e quem faz ali a definição são os senadores. É isso? São os senadores. Eleitos por nós, eleitores. Então, professor Mário Jorge, se a população parecer que se manifestou insatisfeita, né, com a postura, a conduta, decisões do STF, então não é hora de olhar mesmo para o Senado e decidir e escolher de uma forma mais correta aqueles que realmente vão representar os nossos interesses, sabendo que são eles que decidem quem que vai ocupar lá cargo na Suprema Corte? O nosso tema aqui é o impeachment dos ministros do STF. Esse é o debate, né? E analisar a escolha
dos nossos representantes legais do Congresso Nacional, Câmara de Deputados, dos senadores, eu acho que seria um assunto que traria muita polêmica no momento agora, porque envolve a sociedade como um todo. E daí eu vou envolver questões muito particulares, né? Então eu prefiro dizer que a sociedade ela precisa estar mais amadurecida para escolher os seus representantes legais no momento. Porque são eles... Porque o que eu vejo aqui, Alan, é uma perda de legitimidade. Porque muita gente reclama, né? Eu não escolhi nenhum... Até o professor Jorge Fernando falou na última live, né? Não fui eu que indiquei nenhum ministro do STF para colocar o dedo na minha vida. Ele não falou assim, mas eu estou trazendo a coisa mais popular aqui para o debate. Mas a questão mas quem aprovou a entrada de um ministro lá no STF? O Senado. Tudo bem, os senadores. Mas quem colocou os senadores lá? Os nossos representantes. Então a ideia aqui é a seguinte: se o Barroso está lá, é porque o povo quis. E se você discorda, então comece a participar da política. Comece a analisar no momento do seu voto. Porque realmente eles estão ali com uma legitimidade popular, no meu ponto de vista. Porque quem aprovou foi o meu representante, né, em tese. Então, assim, há uma discussão hoje em dia da perda da legitimidade do parlamentar. Porque a vontade do povo não se coaduna com a vontade das leis ou a vontade das decisões do parlamento. É isso. Isso mesmo. Vamos aqui mandar um abraço para a Andréia, para o Coronel Dutra, para a Miriam, a doutora Miriam Portela também chegou com a gente, Socorro Dutra, professor Jorge Fernando aplaudindo as colocações do doutor Mário. Muita gente chegando nesse momento com a gente, a live Meu Direito. Um abraço para todos vocês de todo o Brasil. Doutor Mário Vitor, a gente acompanhou também aí de perto sobre... Parece que é uma novidade. E o senhor, como homem experiente, com esse currículo aí tão laureado, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Né? Eu sou um menino, perto de toda a sua história. Discurso de ódio, doutor. É algo novo? É uma modinha da internet? Surgiu agora? Ou o senhor, durante toda a sua caminhada profissional, o senhor sentiu algum momento a sua liberdade de expressão sendo tolhida por essa expressão de que seu discurso, sua atitude tem algum teor de ódio? Discurso de ódio, doutor Mário Vitor, é algo novo? Surgiu agora aí com a internet? Ou o senhor olha para a sua caminhada e vê, não, Alan? Sempre existiu na história do Brasil, na história da política, na história do judiciário, mas infelizmente parece que escolheram esse momento para querer dizer que relançar a expressão. Alan, eu gostaria de fazer antes uma reflexão. Porque é assim, quando se fala na palavra discurso, desculpe a divagação, mas quando se fala na palavra discurso no estreito, no vernáculo, é a realização de uma concretização da linguagem verbal. E essa linguagem verbal, ela pode ser escrita ou ela pode ser falada. E falada a quem, para quem e sobre o quê. Então eu me lembro, isso aí me traz a lembrança, a minha professora Olga Paz da Rocha. Na minha infância, no colégio, no grupo escolar Marechal Hermes da Fonseca, em que ela mencionava discurso de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade, de Olavo Bilac e de Rui Barbosa. E a minha falecida mãe, inclusive, ela dizia assim, olha, é de manga comprida, não pode ser de cabeça de manga curta, não. Porque hoje nós vamos reverenciar, né, em homenagem à fidelidade à minha cidade de Manaus, ilustres personalidades como, por exemplo, o doutor Jefferson Pérez, Bernardo Cabral, Evandro Carreira, né, e em memória ao meu amigo José Costa de Aquino, o famoso Carrapeta, que era jornalista, que foi deputado. Então, essas pessoas, elas proferiam discurso. Então, eu entendo o discurso como algo memorável, bom e excelente. Então,
eu me sinto meio desconfortável, meio não, me sinto desconfortável em falar em discurso de ódio. Eu prefiro trazer à baila, a demonstração de ódio. Porque a demonstração, esse discurso de ódio, que eu prefiro falar demonstração, está ligado a uma linguagem pejorativa, uma linguagem discriminatória, sabe? Você está ofendendo uma pessoa e você inclui um grupo vulnerável de pessoa a que ela pertence. Tanto faz, às vezes, por orientação religiosa, por etnia, por raça, por cor, por descendência de gênero, e até mesmo por uma deficiência. Né? Em certos contextos, ela pode ser humilhante, ela pode ser excludente. Isso aí gera realmente intolerância e gera ódio. Atualmente está em voga aí a palavra desconectar. Eu estou atuando num processo em que esse desconectar levou uma pessoa ao suicídio. Então eu vejo com muita cautela, né? Eu não gosto dessa palavra discurso de ódio. Eu prefiro falar da demonstração de ódio. Até porque essa demonstração de ódio, como eu acabei de falar, ela humilha, ela exclui e ela causa intolerância e ódio nas pessoas. Então eu não posso, de maneira nenhuma, atrelar pessoas, ilustres personalidades, como Bernardo Cabral, Jefferson Pérez, Evandro Carreira, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, e tantos outros, no mesmo grau de paridade, de igualdade, de isonomia, com pessoas que não contribuíram para o crescimento da humanidade. Essas pessoas, além de não contribuírem para o engrandecimento do Brasil, da comunidade, da evolução espiritual do seu semelhante, eles têm uma mente medíocre, estúpida, né, que se você fizer uma análise criminológica, você vai ver que são pessoas doentes de imbecilidade. Aí você vai dizer, poxa, mas daí, você está sendo preconceituoso? Não, não estou sendo preconceituoso. Estou simplesmente fazendo uma avaliação técnica, uma avaliação criminológica, traçando um perfil, né, de uma pessoa que não contribui com nada. Então isso me deixa realmente desconfortável falar em discurso de ódio. Eu prefiro falar em ademoestação de ódio. Perfeito. É abominável. No meu ponto de vista... no meu ponto de vista, eu concordo, né? Não tiro uma letra das palavras do meu amigo, né? Mas eu quero acrescentar alguns pontos aqui. Né? Discurso de ódio, né? Vamos lá, a palavra, né? Já que estamos falando aqui das palavras, vamos lá, discurso de ódio. Discurso está muito ligado, dentro desse contexto, à liberdade de expressão, a se expressar. Então, a gente está falando de um direito, né? Eu tenho o direito de me expressar. Só que, como eu já falei nas outras lives, nós temos um limite. Nenhum direito é absoluto. Então, a partir do momento que o meu direito ofende o seu, esse direito tem que sofrer uma privação. Então, vamos imaginar, eu quero fazer uma pergunta para quem nos segue, e quem está nos assistindo, o que seria o ódio? Né? Porque é uma coisa subjetiva. Então, às vezes, eu posso achar que aquela pessoa, por estar falando com raiva, ela está falando com ódio. Ou eu posso achar que o conteúdo da mensagem é um conteúdo de ódio. Então, o ódio aqui na nossa linguagem jurídica, ela não está ligada à raiva. Então, por exemplo, a forma como o Daniel Silveira falou, né, cheio de raiva, é o jeito dele. Mas não quer dizer que, pelo fato de eu estar gritando, isso não significa que o meu discurso seja de ódio. Porque às vezes eu posso falar de forma mansa como o Barroso, e o meu discurso ser de ódio. Então está muito ligado ao conteúdo do discurso. Mas o que me preocupa aqui é a interpretação. Quem vai definir que isso é um ódio? Então, por exemplo, se eu vejo uma manifestante, como aconteceu, né, da esquerda, fazendo necessidade na bandeira do Brasil, para mim isso é uma ofensa, é um discurso de ódio. É uma manifestação de ódio. Certo? Para mim é uma manifestação de ódio. Por outro lado, eu posso ver alguém da direita gritando, revoltado com essa situação, dessa senhora ter defecado na bandeira do Brasil, e, no meu ponto de vista, não é ódio, embora a pessoa esteja gritando. Então, assim, discurso de ódio nada mais é, tecnicamente, levando aqui meu amigo e professor Jorge Fernando,
eu vou trazer aqui um pouquinho de direito civil, né? Então, nós temos o exercício de um direito irregular, um abuso de um direito. O artigo, salvo engano, é 187 do Código Civil, que diz o seguinte: você pode exercer o seu direito, mas você tem que respeitar os limites da boa-fé, dos costumes e, certamente, o direito do próximo. Então, eu vejo muita gente dizendo, aí aqui pela internet, né, se manifestando, no sentido de discordância. Só que muitas dessas pessoas discordam, mas utilizam de um meio agressivo. As palavras agressivas. Mas isso é uma forma de se expressar, que as pessoas estão confundindo com o discurso de ódio. Então, para ficar muito claro, a gente tem que criar um critério objetivo para definir o que vem a ser um discurso de ódio. E, no meu ponto de vista, não é a forma como você vai fazer o discurso, se é gritando, se é falando baixo, se é com gesto. Não é isso. O ódio, nesse caso técnico e jurídico, um critério objetivo, seria o quê? Quando você ofende o direito do próximo. Toda vez que eu ofendo o direito do próximo, para mim, configuraria tecnicamente um ódio. Só que qual está sendo o problema hoje em dia no Brasil? É que as pessoas estão considerando o ódio de forma subjetiva. Ou seja, se eu não for com a sua cara, independentemente do que você diga, eu vou dizer que é um discurso de ódio. Então isso é muito grave, porque a gente fica à mercê do julgador. A gente cria um direito subjetivo, quando a lei é muito clara. Então, assim, a gente precisa travar a mão do julgador. O julgador ele não pode, ele tem que entrar dentro das balizas, ele tem que agir dentro das balizas da legislação. E não é isso que ocorre. Então, assim, eu estou muito preocupado com essa questão de discurso de ódio. Está havendo aplicações de lei penal de forma exacerbada, de uma forma onde a técnica jurídica está sendo deixada de lado por conta de interesses políticos. Porque quando eu uso uma cláusula aberta, discurso de ódio, aí eu pergunto, tudo bem, mas o que é ódio? Aí você, Alan, vai dizer, ódio, eu acho que ódio é isso. O Mário Vitor vai chegar para mim, ódio, eu acho que é isso. E eu vou chegar e vou falar, ódio, eu acho que é isso. Tudo bem, e agora? O que é ódio? Ou seja, se cair o teu processo na vara X, a decisão é uma. Se cair na vara A, a decisão é outra. E aí a gente fica na mão das pessoas. E você não consegue controlar o juiz. Porque ele está certo, é uma coisa subjetiva. O que é a boa-fé? O que é a função social do contrato? Essa questão é muito tênue e precisa de uma formação acadêmica muito mais robusta. O que eu vejo é pessoas falarem em função social de contrato e boa-fé sem criar um critério objetivo para isso. E sem critério objetivo, a gente volta para o sistema absolutista. Só que agora vai legitimar com os princípios, as cláusulas abertas. É complicado. E vai complicar ainda mais porque eu quero saber dos senhores, do doutor professor Mário Vitor. E essas decisões do STF envolvendo aí Sérgio Reis, Zé Trovão, Daniel Silveira, o blogueiro Alan, todos envolvidos nessas situações de manifestar discurso de ódio, né, proferir discurso de ódio. Na sua análise, doutor, como um grande jurista, o STF tem embasamento na lei constitucional para definir a atitude dessas pessoas, como citei, como praticantes de discurso do ódio? Olha, Alain, vou fazer um comentário bem Doutor Mário Vitor? Doutor Mário Vitor? Sim. Rapaz, chegou aqui o Alan. O Alan chegou aqui conosco, rapaz. Professor Alan, nosso amigo. Alan Fonseca, falando sobre os senhores, grandes mestres, que honra poder ouvi-los. Professor da SBAN, dava aula com a gente. Um abraço. Colega professor, seja bem-vindo e, se possível, convidá-lo para participar daquele universo de defensores dos menos favorecidos. Alan, o direito, ele tem um leque muito grande.
né, as interpretações jurídicas, como eu acabei de falar, existe a corrente dos legalistas e existe a corrente dos constitucionalistas, os mutacionistas constitucionais. Então, devido à percepção sensorial do mundo exterior de cada ministro, né, eu, sinceramente, teve uma época, e faço coro junto com uma pessoa ilustre que eu admiro muito, que é o professor Giovanni Moraes, em que tudo que nós ensinamos de direito penal tem que voltar para a estaca zero. Nós tivemos decisões da Suprema Corte, monocráticas, em que foi expedido um mandado de prisão preventiva para um flagrante. Aí, quando eu vi essa teratologia, né, essa decisão teratológica, eu fiquei aqui, poxa, peraí. Mandado de prisão para uma pessoa que já está sendo presa em flagrante? Então, isso aí, inclusive, gera uma tese de doutorado. Então, os ministros do STF, eu falei, que a característica da corte é a decisão colegiada. Então, quando um ministro decide monocraticamente, nós temos aí temas controversos, de alta relevância, como a criminalização da homofobia, né? Como também são submetidos à Suprema Corte, apesar da repercussão geral e da súmula vinculante, eles procuraram travar um pouco os processos que são enviados à Corte, nós tivemos aí decidir sobre o Campeonato Brasileiro. Então, isso depende não só eu não posso nem falar do nível cultural de cada ministro, mas da ideologia, né, do pensamento que ele tem a respeito de determinadas situações. Na situação do Sérgio Reis, na situação do Trovão, fica difícil assim nós fazermos uma análise mais percutória, mais entrar na êxito do direito, porque eu realmente não tive acesso ao processo, eu não conheço o processo, e eu não gosto de opinar por fatos de eu ouvir dizer, né? Então eu prefiro me abster não no sentido de não corroborar com o pensamento daqueles que dizem que foi atrocidade, que foi abuso de autoridade, que os ministros extrapolaram, porque é como eu te falei, dos 72 pedidos de impeachment que tiveram no Supremo Tribunal Federal, apesar de que o presidente do Supremo do Senado Federal, aliás, o presidente do Senado Federal, ele tem uma assessoria jurídica, nenhum desses pedidos foi levado à frente por falta de quê? De base jurídica. Perfeito. Professor Mário... Alan, eu só quero fazer aqui, responder a sua pergunta bem rápido. Vou responder bem rápido a sua pergunta. Você perguntou se as decisões são fundamentadas. Não é isso? Está me ouvindo bem, Alan? Isso, se as decisões são fundamentadas. Elas são fundamentadas, Alan. Elas são fundamentadas. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu queira lhe prender, ok? E você falou que eu sou um ministro do STF nesse momento e você diz algo contra um dos ministros e eu quero lhe prender. E a legislação, ela diz que eu não posso te prender. Não posso te prender. A legislação é clara que diz que naquela situação eu não posso decretar a sua prisão. Só que aí eu quero te prender. Só que a lei não deixa te prender. Só que eu vou te prender. E o que eu faço? Eu digo que você é um risco ao interesse público. Conto uma história, pego uma cláusula aberta e falo assim, tudo bem, eu sei que a lei não... Mas nesse caso, analisando detidamente os autos, observa-se que Alan Chaves é um risco ao interesse público e agora ele vai ser preso. Está entendendo como a coisa funciona? A lei diz uma coisa. Só que eu posso pegar um princípio e dizer outra. E está legítimo, e está fundamentado. E você não pode dizer que não está fundamentado. Esse é o problema hoje do direito. Aí eu complemento, a pergunta me puxa para outra pergunta. Isso não se apresenta como uma ameaça à liberdade de expressão, doutor Mário Vitor? Como o doutor Edgar Portela acabou de falar, é algo muito subjetivo. Porque a liberdade de expressão, ela é um princípio constitucional. Mas daí vem... Não existe liberdade de expressão, inclusive, doutor Edgar Portela. Aí é o seguinte,
às vezes, essa liberdade de expressão, devido à subjetividade, uma palavra que eu utilizo, uma frase que eu me utilizo, será que eu estou ferindo a liberdade de expressão? Ou será que eu estou praticando agressão? Ou será que eu estou praticando um crime? Eu estou praticando, vamos supor, uma injúria racial, uma injúria preconceituosa. Aquele famoso xingamento, aquele famoso gesto racista, quando você ataca apenas o ofendido, no caso da injúria preconceituosa. Então, essa liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, para mim, possa não ser a mesma coisa para você. Você tem um outro entendimento, dependendo do contexto daquilo que é dito no momento, né? Então, a liberdade de expressão existe. Você tem a liberdade de se pronunciar. Só que, às vezes, o que é liberdade de expressão para mim pode não estar correlacionado com a liberdade de expressão do que consta da Constituição Federal. E daí nós caímos exatamente na explicação que o doutor Edgar Portela acabou de falar. Eu quero te prender, mas eu vou te prender em nome da ordem pública, em nome da lei, de uma futura condenação penal. Não, mas porque o elemento ele cometeu o crime, é possível de delinquir. Ou o camarada tem algum parentesco com a mãe de Ná, ele é algum vidente, ele prevê futuros. Então, fica difícil, né, você analisar a liberdade de expressão num contexto constitucional. É fácil ler a Constituição e fazer análise. Agora, interpretar de maneira objetiva, eu entendo assim que é complicado. Alan, aconteceu com o ex-governador do Amazonas. Ela que os ministros não vejam a live Meu Direito como alguém que coloca em risco aí a ordem social e queira suspender o nosso projeto só por estarmos aqui esclarecendo, né, discutindo, conversando, debatendo. Né? Alan, aconteceu um caso no Amazonas, vocês podem me lembrar, acho que foi com ex-governador José Melo, acho que foi com ele que houve colocaram uma algema, né, algemaram, e começou uma discussão no Amazonas se aquela prática da polícia foi legal, ilegal, e aí existe uma súmula, salvo engano, é a súmula 11 do STF, que diz que você só pode algemar em alguns casos, né? E um deles é quando você é um risco, né, professor? Que ou é um risco a si mesmo, né? A própria integridade do preso. A própria integridade, né? E aí... Você tem que comprovar que houve risco a Olha só. E aí algemaram e questionaram. E qual foi a defesa das autoridades? Não, é que ele poderia se suicidar, ele poderia... Tá entendendo? Então é a mãe de Ná, como o Mário Vitor diz. Pronto, legitimou. E foi acatado e ninguém foi punido. Então é isso que a gente passa no direito penal. Então a pessoa é presa. Você é preso hoje, Alan. Aí o juiz quer te prender. Não, você não. Vamos ver outra pessoa, é preso. Aí o juiz quer te prender. Só que você é primário, tem bons antecedentes, foi um crime bobo, mas ele não gosta de você. Aí ele vai dizer o seguinte, não, mas é que o Alan, ele pode cometer o crime novamente lá no futuro. Ou seja, como o Mário Vitor diz, é uma mãe de Ná. Então a gente tem muita decisão mãe de Ná. Né, decisões espirituais, né, cara? O cara tá antevendo as coisas. Então, assim, por que ele tá antevendo por quê? Porque ele quer legitimar. Outro exemplo que acontece no direito penal, já que estamos aqui falando de direito penal, né? A pessoa pega com 30 quilos de cocaína. Se ela é pobre, ela é traficante, cara. Se ela for rico, filho de desembargador, juiz, ele é doente mental. Então, é assim, tá entendendo? Ele é um doente, né? Não é doente mental, mas ele é doente. Ele é um dependente, na verdade, precisa de tratamento. Então, a gente começa a perceber que a legislação ela é aplicada não só de acordo com o que a lei diz, mas você não pode descartar um aspecto social, você não pode descartar um aspecto cultural, você não pode descartar quem é o réu, quem é a vítima, quem é o acusado. Você não pode descartar quem é o juiz. O direito não é uma matemática. Então, se eu perguntar para todo mundo aqui quanto é 2 mais 2, todo mundo vai dizer 4. Mas se eu perguntar aqui, você acha correto descriminalizar o uso da maconha? Aí começa a porrada aqui na live. Porque o direito não é uma matemática. Perfeito.
E só para complementar, né, Edgar, nós tivemos decisões aí onde a posse ilegal de arma de fogo, desde que o traficante esteja... o cara está conduzindo droga, mas não é posse de arma de fogo, porque ele tá fazendo a segurança do serviço dele, né? É fogo. É tráfico de droga, mas não é posse de arma de fogo. O Instagram vai derrubar a gente, já passamos demais.